Meu nome é Mariana Silva e durante 20 anos contei cada segundo de espera. Esperei enquanto meus pais carregavam o carro com a promessa de voltar logo para buscar a filha de 5 anos que deixaram num orfanato. Esperei enquanto crescia vendo outras crianças serem adotadas. Esperei nas noites em que tia Conceição trançava meu cabelo, porque ninguém mais faria isso por mim. Esperei enquanto estudava até tarde para conquistar bolsas de estudo. Então, quando eles finalmente voltaram pedindo R$ 500.000 emprestados, sorri e respondi: Claro que ajudo. Vou pegar o dinheiro e volto logo. Foi numa tarde ensolarada de domingo que meus pais me deixaram na instituição Arco-Íris em São Paulo. O céu estava tingido daquele laranja que parece aquarela molhada. Papai dirigia nosso Uno azul desbotado, enquanto mamãe passava as mãos pelo meu cabelo. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquelas carícias seriam as últimas por muito tempo. É só por algumas semanas, Mariana. Vamos voltar logo, princesinha, disse mamãe, enxugando uma lágrima teimosa enquanto ajeitava minha Maria Chiquinha. Seu perfume de lavanda ficou impregnado na minha blusa do ursinho Pooh, aquela que ela mesma tinha costurado. Acreditei nela com a convicção que só uma criança de 5 anos pode ter. Afinal, promessas de mãe são inquebráveis, não são? Engraçado como a gente consegue se agarrar em palavras como se fossem tábuas de salvação. Tia Aldina, a diretora da instituição, me recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Observei da janela enquanto o Uno azul se afastava, cada vez menor, até virar apenas um pontinho na esquina da Rua dos Girassóis. Não se preocupe, eles voltam logo, garantiu tia Aldina, segurando minha mochilinha da Turma da Mônica. Mas algo na forma como seus dedos apertavam meu ombro me fez sentir um frio estranho na barriga. Você conhece aquela sensação de quando seu corpo entende algo antes da sua cabeça? As semanas viraram meses. Junho virou dezembro. Meu aniversário de 6 anos foi comemorado com um bolo genérico de chocolate que tia Conceição, a cozinheira de sorriso bondoso, preparou para todas as crianças aniversariantes do mês. Ganhei um lápis de cor e um caderno amarelo da tia Aldina. Foi nele que comecei a marcar os dias, desenhando pequenos sóis e nuvens. Na última página, escrevi com letras tortas: Dias esperando 178. Você já esperou tanto por alguém que esqueceu até mesmo como era seu rosto? Tia Conceição foi a primeira a notar meu caderno amarelo. Numa tarde chuvosa, quando eu estava sentada no parapeito da janela rabiscando mais uma nuvem carregada, ela se aproximou com uma caneca fumegante de chocolate quente. Que tanto você escreve aí, Marianinha? Perguntou, seus olhos castanhos emoldurados por rugas profundas. Fechei o caderno num movimento rápido, mas ela apenas sorriu. Também tenho meus segredos, sussurrou, tirando do bolso do avental um pacotinho de biscoitos amanteigados que guardava só para mim. Foi tia Conceição quem me ensinou a trançar meu próprio cabelo quando completei 7 anos. Uma mocinha precisa se cuidar sozinha, dizia, enquanto seus dedos transformavam meus fios rebeldes em uma trança perfeita. As outras crianças me chamavam de puxa-saco da tia, mas não me importava. Quando ela me levava para a cozinha com cheiro de alho frito e me deixava mexer o brigadeirão dos domingos, eu sentia como se tivesse um pedacinho de família só meu. O que é uma família, afinal? Pessoas com o mesmo sangue ou pessoas que dividem o mesmo amor? Na biblioteca, um quartinho improvisado nos fundos da instituição, encontrei outro refúgio. A tia Selma, voluntária dos sábados, notou meu interesse pelos livros e começou a separar histórias especiais para mim. Essa menina vai longe, comentava com orgulho. Entre páginas amareladas e capas desgastadas, descobri mundos onde crianças como eu tinham aventuras incríveis e sempre encontravam um lar no final. Será que existe um final feliz para todo mundo, ou alguns de nós nascemos para ficar no meio da história? Eu me perguntava isso toda vez que fechava um livro. No Natal do meu 4º ano no Arco-Íris, tia Aldina organizou uma festa com voluntários vestidos de Papai Noel. Recebi uma boneca de pano com vestido azul, feita por alguém que te ama muito.
Dizia o cartão sem assinatura. Meu coração disparou. Seria de meus pais? Acho que não, Marianinha, disse tia Conceição quando perguntei. Mas tenho certeza que eles pensam em você, onde quer que estejam. Aquela noite chorei abraçada à boneca, que batizei de Esperança. Que nome você daria para a última coisa que te mantém aguardando? Às vezes me pergunto se a esperança é nosso maior tesouro ou nossa maior prisão. Meu primeiro dia na escola estadual professora Anita Malfatti foi um desastre completo. Aos 8 anos, eu já sabia ler melhor que muitos adultos, mas nada me preparou para os olhares curiosos quando a diretora me apresentou como a nova aluna da instituição. A professora Teresa me colocou sentada na frente, ao lado de um menino gordinho com cheiro de chiclete que não parava de perguntar: "Cadê sua mãe? Cadê seu pai?" Voltei para o arco-íris com os olhos inchados e um nó na garganta. Como explicar para uma criança o que nem os adultos conseguiam me explicar? Foi na aula de português do 4º ano que conheci a professora Elisa, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz que falava de livros como se fossem seus melhores amigos. Quando li em voz alta um trecho de O Pequeno Príncipe, ela parou a aula e disse: "Vocês viram como a Mariana não apenas lê, mas empresta sua voz às palavras? Isso é um dom raro." Naquela tarde, ela me presenteou com um livro de contos brasileiros. Na primeira página escreveu: "Para Mariana, que sabe que as palavras têm poder." Aquele livro se tornou meu amuleto. Daniela Mendonça apareceu na minha vida como um furacão no 6º ano. Filha única de médicos, cabelos loiros perfeitamente alisados, ela era tudo o que eu não era. No intervalo, enquanto eu comia sozinha meu lanche, ela simplesmente sentou ao meu lado e declarou: "Gostei do seu estojo de canetinhas. Vamos ser amigas." Eu quase engasguei com o pão com mortadela. Quem diabos decide ser amiga assim, do nada? Mas Daniela não esperou resposta. No dia seguinte, já estava me arrastando para conhecer seu grupo, como se eu fosse algum tipo de mascote exótico. A amizade com Daniela era complicada. Sua casa no Jardim Paulista, com piscina e empregadas uniformizadas, parecia de outro planeta comparada ao meu beliche no dormitório coletivo. Quando ganhei o concurso estadual de redação escrevendo sobre o que é família para mim, seus pais, Dr. Roberto e doutora Helena, me olhavam com uma mistura de admiração e piedade. "Você é muito articulada para uma menina da sua situação", comentou doutora Helena. O que exatamente seria minha situação? Ter talento apesar de ser órfã ou ser órfã apesar de ter talento? Foi num dia de faxina geral que encontrei a caixa. Tia Conceição tinha me pedido para organizar o arquivo morto da secretaria. "Você tem letra bonita e é cuidadosa com os papéis", ela disse. Entre pastas empoeiradas de crianças que já tinham ido embora, vi uma caixa com meu nome escrito à mão. Dentro, um envelope amarelado com uma foto minha com meus pais e um endereço rabiscado em Recife. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por que tia Aldina esconderia isso de mim? Seria esse o segredo que ninguém queria me contar? Escondi o envelope debaixo do colchão por 3 dias inteiros. Não conseguia dormir sabendo que ele estava ali, como uma bomba relógio pronta para explodir meu mundinho organizado. Na foto, papai usava uma camisa social azul e mamãe um vestido florido. Eu estava no meio com um laço vermelho no cabelo. Parecíamos felizes. No verso da foto estava escrito: "Família Silva, Natal 2005." 3 meses antes de me deixarem no arco-íris. O que tinha acontecido naqueles 3 meses que mudou tudo? Será que eles nunca tinham planejado voltar? Não contei para Daniela sobre o envelope. Não ainda. Ela tinha uma boca grande demais e pais que falavam demais. Em vez disso, comecei a usar os computadores da escola na hora do intervalo para pesquisar. Enquanto as outras meninas trocavam figurinhas e fofocavam sobre meninos, eu digitava nomes e endereços em sites de busca. Sem sucesso. Era como se meus pais tivessem evaporado. A bibliotecária me pegou um dia e perguntou se eu estava fazendo um trabalho escolar. "Sim", menti, "sobre pessoas desaparecidas."
Ela me deu um sorriso estranho. Às vezes, quem desaparece não quer ser encontrado, sabia? Aos 13 anos, quase fui adotada. Um casal de professores universitários visitou o Arco-Íris procurando uma criança mais velha que gostasse de livros. Por 3 semanas, tive visitas supervisionadas com Ricardo e Marta. Ele me ensinou xadrez. Ela me mostrou fotos de sua biblioteca em casa. Pintei mentalmente meu quarto de verde claro, minha cor favorita. Na véspera da assinatura dos papéis, eles cancelaram tudo. Surgiram complicações, explicou tia Aldina sem me olhar nos olhos. Naquela noite, rasguei meu caderno amarelo em 1000 pedaços. Quem eu estava enganando? Ninguém volta, ninguém fica. Talvez o problema fosse eu. Aos 15 anos, decidi que esperar não levava a lugar nenhum. Se meus pais não voltariam e ninguém me adotaria, eu precisava aprender a me virar sozinha. A primeira coisa que fiz foi procurar um emprego. A livraria Universo, a 3 quarteirões da escola, tinha uma plaquinha amarela na vitrine. Precisa-se de ajudante para meio período. Entrei tremendo, minhas mãos suadas agarradas ao meu boletim escolar. A única prova que eu tinha de que era responsável. Senhor Joaquim, um senhor de cabelos brancos e óculos redondos, me olhou por cima dos óculos. Você gosta de livros? Mais do que de pessoas, na maioria das vezes, respondi sem pensar. Em vez de me achar estranha, Senhor Joaquim riu e me contratou na hora. Meu trabalho era organizar estantes, embalar encomendas e, eventualmente, atender clientes. O salário era pouco, mas era meu. Comprei um caderninho azul onde anotava cada centavo ganho e gasto. Fundo universitário, escrevi na capa com caneta permanente. Daniela achou graça. Por que economizar? Seus pais que deviam pagar sua faculdade. Engoli seco. Nem todo mundo tem esse luxo. Ela se desculpou, envergonhada, mas o comentário ficou pairando entre nós como fumaça. No ano seguinte, a sorte mudou de lado. Pelo menos por um tempo. A professora Elisa inscreveu um ensaio meu num concurso estadual de bolsas de estudo. Eram 2 vagas para o melhor colégio particular de São Paulo. Passei noites sem dormir, escrevendo e reescrevendo. Quando a carta chegou ao Arco-Íris, ninguém conseguia acreditar. Eu tinha conquistado a primeira colocação. Tia Conceição chorou abraçada comigo na cozinha. Tá vendo? Eu sempre disse que você ia longe. Mas a alegria durou pouco. Para validar a bolsa, eu precisava de um responsável legal. Um impasse que parecia incontornável. Tia Conceição foi comigo ao escritório da diretora do Colégio Santo Inácio. Dona Marta, uma mulher elegante com cabelos grisalhos curtos, lia e relia os documentos da instituição. O problema é que a Mariana não é legalmente adotável. Seus pais ainda mantêm a guarda, embora não estejam presentes. Senti meu estômago afundar. Então era isso. Meus pais haviam me abandonado, mas não o suficiente para me deixar seguir em frente. Tia Conceição apertou minha mão por baixo da mesa. Deve haver alguma solução. Essa menina merece essa chance. Dona Marta suspirou. Talvez haja uma exceção. Aos 18 anos, fui chamada para uma entrevista de estágio na Fênix Investimentos, uma das maiores consultorias financeiras do país. A vaga era para alunos do primeiro ano de faculdade e eu ainda estava terminando o ensino médio, mas o professor de matemática do Santo Inácio tinha enviado meu currículo mesmo assim. Vesti o único blazer que tinha, comprado em um brechó, e fiz um coque baixo para parecer mais velha. Na recepção espelhada do prédio comercial na Avenida Paulista, vi meu reflexo e quase desisti. O que uma garota de orfanato estava fazendo ali? A entrevista era com 5 candidatos ao mesmo tempo. Quando chegou minha vez de me apresentar, falei com uma confiança que não sentia. Sou Mariana Silva, tenho 18 anos e vou prestar vestibular para Ciências Contábeis este ano. Trabalho meio período na Livraria Universo desde os 15 anos, onde aprendi sobre gestão de estoque e atendimento ao cliente. Um dos avaliadores, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, franziu a testa ao ouvir meu sobrenome. Rafael Costa, dizia seu crachá.
Ele me observou com uma intensidade estranha durante toda a dinâmica. Na fase final da seleção, quando respondi sobre redução de custos baseada em minha experiência na livraria, Rafael Costa me chamou em particular. Você tem o mesmo sobrenome de um antigo amigo meu. Silva é comum, mas... Você é de onde originalmente? Meu coração parou por um segundo. São Paulo mesmo, nascida e criada. Não era exatamente uma mentira. Rafael continuou me observando como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça. Seu pai se chama Augusto, por acaso? Um trovão poderia ter caído sobre minha cabeça e teria feito menos barulho. Augusto, meu pai, um nome que eu mal lembrava. 2 semanas depois, recebi a ligação. Eu tinha conseguido o estágio. Na Fênix Investimentos, comecei como auxiliar no departamento financeiro. Rafael Costa era o diretor do setor, e embora raramente o visse, sentia seus olhos me acompanhando pelo escritório. Um dia, enquanto eu digitava relatórios, recebi uma notificação. Por favor, venha à minha sala. RC. Com as pernas bambas, bati na porta de vidro fosco. Rafael estava sentado atrás de uma mesa imensa, a cidade de São Paulo se espalhando como um tapete cinzento pela janela atrás dele. Mariana, você tem feito um excelente trabalho. Quero te oferecer uma promoção. Ele sorriu enigmaticamente. Digamos que estou pagando uma dívida antiga. Ele tem um filho na faculdade de medicina. As palavras de Daniela caíram como uma bomba enquanto tomávamos sorvete no shopping depois do meu expediente na Fênix. Ele quem? Perguntei, fingindo desinteresse enquanto meu coração batia descompassado. Augusto Silva, o amigo do seu chefe Rafael. Estava falando dele com meu pai ontem. Aparentemente, Rafael é padrinho do garoto. Filho do tal Augusto que mora em Florianópolis agora. Daniela continuou falando, mas eu já não ouvia. Um filho, uma família. Em Florianópolis. Senti gosto de bile na boca. Dani, como você sabe disso tudo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela deu de ombros. Todo mundo conhece todo mundo no círculo dos meus pais. O Rafael é cliente do meu pai há anos. Na última consulta, ficou mostrando fotos do afilhado, orgulhoso porque o menino passou em primeiro lugar no vestibular. Respirei fundo. Você sabe o nome completo do pai do garoto? Esse Augusto? Daniela me olhou curiosa. Por que o interesse súbito? Tá afim do seu chefe? Forcei uma risada. Claro que não. Só quero entender melhor com quem estou trabalhando. Não dormi aquela noite. Ou na seguinte. Com a ajuda de Daniela, comecei a juntar as peças. Seu pai, sempre falante depois de alguns drinks, mencionou durante um jantar que Augusto Silva tinha feito bem em recomeçar a vida no Sul depois daquele problema com a empresa em São Paulo. Problema? Que problema? Algo sobre desvio de fundos, querida. Nunca foi provado, mas a reputação dele ficou manchada. Rafael foi um dos poucos que manteve contato. Meu estômago revirou. Seria esse o motivo do abandono? Eles fugiram e me deixaram para trás, como uma bagagem pesada demais para carregar? Daniela encontrou o perfil do filho deles nas redes sociais. Lucas Silva, 18 anos, estudante de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. A foto mostrava um rapaz de cabelos castanhos e olhos verdes, olhos idênticos aos meus, praticando vela na Lagoa da Conceição. No fundo da imagem, uma mulher de cabelos loiros sorria. Era minha mãe, mais velha, mais elegante, mais feliz do que em qualquer lembrança que eu tinha dela. Em outra foto, ele abraçava nosso pai em frente a uma BMW. Valeu pelo presente de aprovação no vestibular, coroa. Te amo! Enquanto isso, eu economizava moedas para comprar meias novas. O dia da minha formatura chegou em meio ao turbilhão de descobertas. Vesti a beca emprestada no banheiro do colégio, ajeitando a faixa de honra ao mérito sozinha. Tia Conceição tinha prometido vir, mas uma emergência no arco-íris a impediu. Na plateia, apenas Daniela e seus pais, que gentilmente haviam reservado lugar para mim na foto da família depois. Quando chamaram meu nome como oradora da turma, senti um nó na garganta.
Mariana Silva, média final 9,8. Enquanto subia ao palco, imaginei por um segundo como seria se eles estivessem ali, meus pais aplaudindo orgulhosos. O futuro não é um lugar para onde vamos, mas algo que criamos. Comecei meu discurso, a voz mais firme do que eu esperava. Cada um de nós carrega histórias diferentes, mas compartilhamos o mesmo desejo: construir algo significativo. Olhei para os rostos à minha frente. Colegas privilegiados que nunca realmente me aceitaram. Pais emocionados que nunca realmente me entenderam. Alguns de nós tiveram que construir nossos próprios caminhos, pedra por pedra. Outros encontraram estradas pavimentadas. O que importa não é de onde viemos, mas para onde decidimos ir. Na festa após a formatura, Dr. Roberto ergueu uma taça em minha homenagem. A nossa segunda filha. Brindou ligeiramente embriagado. Doutora Helena sorriu, mas seus olhos revelavam o desconforto com a declaração do marido. Daniela me abraçou forte, sussurrando: "Você é incrível, sabia? Qualquer pai teria orgulho de você." A frase, embora gentil, abriu um buraco no meu peito. Agradeci e saí cedo, dizendo que precisava acordar cedo para o trabalho no dia seguinte. Na verdade, não aguentava mais sorrir e fingir que não havia um fantasma me seguindo. Com a bolsa de estudos que conquistei para ciências contábeis na USP e o salário do estágio, finalmente pude sair do arco-íris. Dividi um apartamento minúsculo no Butantã com mais 2 estudantes. Meu quarto era um espaço improvisado na sala com divisórias de compensado. Mas era meu, o primeiro lugar que podia chamar de meu desde que me lembrava. Pendurei um quadro de cortiça na parede, onde coloquei metas escritas em post-its coloridos. Formar com honras, conseguir emprego efetivo, comprar apartamento próprio. E escondido atrás dos outros, um último: descobrir toda a verdade. Nos 3 anos seguintes, me dediquei completamente aos estudos e ao trabalho, canalizando toda a minha raiva e confusão para construir meu próprio caminho. Rafael, após nossas conversas iniciais, se tornou um mentor distante. Ele me contou que meu pai havia enfrentado acusações de fraude fiscal em 2005, pouco antes de me deixar no orfanato. Ele dizia que era inocente, mas a pressão era grande. Mudou-se para recomeçar. Quando perguntei por que nunca voltaram para me buscar, Rafael desviou o olhar. Augusto me disse que você estava sendo bem cuidada, que talvez fosse melhor assim. Melhor para quem? Essa pergunta me atormentava. Aos 22 anos, fui promovida a analista sênior, a mais jovem da história da Fênix. Nas noites e fins de semana, comecei a atender alguns clientes por conta própria, pequenos comerciantes do bairro que precisavam organizar suas finanças. Um padeiro, uma florista, a dona da papelaria. Cobrava pouco, às vezes apenas um jantar como pagamento. O grande salto veio quando Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que vendia artesanato na Feira da Liberdade, me procurou desesperada. Minha filha, meu contador sumiu com todo o meu dinheiro da aposentadoria. Com paciência, recuperei parte do dinheiro e a palavra se espalhou. Foi Daniela quem me deu o empurrão final. Por que você não abre seu próprio negócio? Você já tem clientes fiéis e está praticamente trabalhando 2 expedientes. Ela estava na faculdade de Direito e se ofereceu para cuidar da parte legal. Hesitei, temendo o fracasso, mas a ideia de continuar trabalhando para uma empresa onde meu pai tinha conexões me deixava cada vez mais sufocada. O que eu faria se um dia ele aparecesse para uma reunião? Ou pior, se descobrisse que eu estava lá e escolhesse me evitar novamente? Em uma sexta-feira chuvosa, pedi demissão. Rafael não pareceu surpreso. Você tem o mesmo brilho nos olhos que ele tinha. Amélia Finanças. Esse foi o nome que escolhi para minha consultoria. Meu público-alvo eram mulheres que precisavam aprender a gerenciar seu próprio dinheiro. Aluguei uma salinha comercial perto da Avenida Paulista. Nada luxuoso, mas bem localizado. Pintei as paredes de verde esmeralda, comprei móveis em promoção e imprimi cartões de visita simples, mas elegantes.
No dia da inauguração, apenas Daniela, tia Conceição e 5 clientes apareceram. Achei pouco, até que Dona Carmen disse: "Finalmente uma assessora financeira que não me trata como idiota. Daqui a 1 ano você vai precisar de um escritório maior." Ela estava certa. Em menos de 1 ano, Amélia Finanças se tornou um pequeno fenômeno em São Paulo. Comecei a dar workshops gratuitos em centros comunitários sobre educação financeira básica, o que atraiu ainda mais clientes. Minha abordagem era diferente dos consultores tradicionais, sem jargões intimidadores, sem ternos caros, apenas clareza e respeito. Contratei 2 assistentes, ex-colegas da USP, e mudei para um escritório maior na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aos 24 anos, eu finalmente estava construindo algo sólido, um legado só meu. Foi num desses workshops que recebi um e-mail anônimo com o assunto Augusto e Eliane Silva, os nomes dos meus pais. Dentro, um arquivo PDF com documentos escaneados, reportagens antigas de jornal e o que parecia ser parte de um processo judicial. A primeira manchete me fez engasgar. Empresário recebe fortuna em herança semanas antes de desaparecer. Logo abaixo, uma foto do meu pai mais jovem, de terno, em frente a um casarão em Recife. A mesma casa do endereço que encontrei naquela caixa do orfanato, anos atrás. Quem teria enviado aquilo e por quê? Os documentos revelavam que meu pai havia recebido uma herança substancial de meu avô, um empresário do setor têxtil em Recife. Um detalhe específico chamou minha atenção. A cláusula principal do testamento mencionava que os bens deveriam ser divididos entre os descendentes diretos de Augusto Silva. Eu era uma descendente direta. O e-mail terminava com uma mensagem curta: "Nem tudo foi devidamente repartido. Alguém deveria investigar isso." Sem assinatura, sem pistas sobre o remetente. Quem saberia desses detalhes? Quem se importaria tanto a ponto de me enviar essas informações? Liguei para Daniela, que agora trabalhava no escritório de advocacia do pai. "Preciso de um favor e absoluta discrição." Quando nos encontramos no Parque Ibirapuera, ela ficou chocada ao saber toda a verdade. "Como assim, seus pais? Você me disse que era órfã." As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. "Eu não sou órfã, Dani. Fui abandonada. Há uma diferença." E então, sentadas naquele banco de parque, contei toda a história. Sobre o orfanato, sobre a promessa quebrada, sobre as descobertas recentes, sobre o irmão que nunca conheci e a vida que nunca tive. Daniela chorou mais do que eu. Vou te ajudar a descobrir tudo. O crescimento da Amélia Finanças atraiu a atenção da mídia especializada. Uma jornalista da revista Negócios em Finanças me convidou para uma entrevista sobre empreendedorismo feminino no setor financeiro. Aceitei com relutância, gostava do meu anonimato relativo, mas Daniela insistiu que a visibilidade era importante para o negócio. Além disso, ela argumentou com um sorriso maroto: "Quem sabe seus pais não veem a matéria? Seria uma boa maneira de mostrar o que perderam." A ideia me deu um frio na espinha. Era exatamente o que eu temia. E, secretamente, desejava. A entrevista foi mais profunda do que imaginei. A jornalista Luísa Campos era perspicaz e direcionou a conversa para minhas motivações pessoais. "O que te inspirou a focar em mulheres vulneráveis financeiramente?" Hesitei, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Cresci vendo como mulheres sozinhas são alvos fáceis para exploração. Aprendi cedo que independência financeira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre poder e escolhas." Luísa anotou tudo com interesse. "E sua família? Eles te apoiaram nessa jornada?" A pergunta era inocente, mas acertou em cheio. "Digamos que aprendi a ser minha própria família." O artigo saiu 1 mês depois, com o título A Fênix das Finanças: Como Mariana Silva transformou o abandono em império financeiro. Luísa havia feito sua lição de casa e escavado meu passado no orfanato. O texto falava sobre a menina abandonada que se tornou uma empresária de sucesso, com detalhes que eu jamais havia compartilhado publicamente. Fiquei furiosa inicialmente,
Mas o telefone não parou de tocar nos dias seguintes. Dezenas de mulheres querendo contratar meus serviços, se inspirando na minha história. O artigo teve o efeito oposto do que eu temia. Em vez de me expor, me fortificou. Foi numa quarta-feira chuvosa de junho que recebi a notificação do Instagram. Alguém havia me marcado em uma foto. Abri o aplicativo distraidamente enquanto esperava um cliente. E meu sangue gelou. A conta era de Lucas Silva, meu meio-irmão. A foto mostrava a capa da revista Negócios em Finanças, com o meu rosto. A legenda dizia: "Acabei de descobrir algo inacreditável. Preciso falar com essa mulher urgentemente." Meu celular caiu das minhas mãos trêmulas. O passado finalmente tinha me encontrado, ou eu o havia encontrado. Agora era tarde demais para voltar atrás. Ignorei a mensagem de Lucas por 3 dias inteiros, paralisada pela indecisão. Por um lado, ele poderia ser minha conexão direta com o passado, com respostas que eu buscava há anos. Por outro, ele era parte da vida que meus pais escolheram ter, sem mim. Daniela insistia que eu deveria responder. "Ele provavelmente nem sabe que você existe." Imagina o choque dele ao descobrir uma irmã. No quarto dia, enquanto eu encarava o teto do meu apartamento sem conseguir dormir, ouvi o alerta do celular. Outra mensagem de Lucas. "Mariana, sei que você viu minha mensagem. Por favor, precisamos conversar. É sobre nossos pais." Com dedos trêmulos, respondi. "O que você quer exatamente?" A resposta foi quase imediata. "A verdade. Por 18 anos, achei que era filho único. Agora descubro que tenho uma irmã que nunca conheci. Por quê?" Sua indignação parecia genuína, e algo dentro de mim se quebrou. Ele também era uma vítima, embora de um tipo diferente. "Não tenho todas as respostas", escrevi. "Só sei que eles me deixaram num orfanato quando você estava para nascer, prometendo voltar. Nunca voltaram." Mandei a mensagem e desliguei o celular, incapaz de lidar com mais revelações naquela noite. Na manhã seguinte, tinha 5 mensagens de voz de Lucas. Em todas, sua voz embargada mostrava o mesmo choque e confusão que eu sentia. "Eles nunca mencionaram você, nunca. Como é possível? Sempre me disseram que eram só nós 3. A família perfeita." Na última mensagem, ele foi direto. "Estou em São Paulo a trabalho por 2 semanas. Podemos nos encontrar?" Respirei fundo, pensando em todas as possibilidades. E se fosse uma armadilha? E se meus pais o tivessem enviado para me sondar? Mas algo nos olhos dele nas fotos, olhos iguais aos meus, me dizia que Lucas estava tão perdido quanto eu. Marcamos em um café neutro, no Shopping Pátio Higienópolis. Cheguei meia hora antes, escolhendo uma mesa de canto com visão para a entrada. Quando ele apareceu, foi como olhar para um espelho distorcido, mais alto, mais jovem, masculino, mas com os mesmos traços que eu via toda manhã. Levantei a mão hesitante e ele veio em minha direção, movendo-se como se estivesse em um sonho. "Mariana?" Assenti, incapaz de falar. Ele se sentou à minha frente, estudando meu rosto com a mesma intensidade que eu estudava o dele. "É incrível", ele murmurou. "Você tem os olhos da vovó Augusta. Eu também." Nossa conversa durou 5 horas. Lucas, descobri, era brilhante e gentil, mas também protegido e ingênuo, o produto de uma criação privilegiada. Contou sobre nossa avó, que morreu quando ele tinha 2 anos, sobre viagens de família para a Europa todo o verão. Eles sempre disseram que precisávamos honrar o legado da família. Ele explicou com amargura recém-descoberta. Mostrei fotos do orfanato no meu celular. Descrevi os natais com presentes doados por estranhos. Quando as lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lucas, não senti triunfo. Apenas uma tristeza profunda pelo tempo perdido. "Sempre achei estranho que não tivéssemos família extensa", disse Lucas, remexendo seu café já frio. "Nenhum primo, nenhum tio, sempre éramos só nós 3 nos feriados." Quando perguntava sobre o passado em São Paulo, eles mudavam de assunto. Ele pausou, como se tentando encaixar peças de um quebra-cabeça.
Agora percebo que eles construíram uma bolha perfeita. Uma nova identidade onde eu era filho único e eles eram pais exemplares. Sua voz falhou. Mas e você? Como conseguiram simplesmente te apagar? Preciso que você entenda uma coisa. Falei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não te procurei para destruir sua família. Na verdade, nem estava procurando. A vida apenas nos colocou no mesmo caminho. Lucas balançou a cabeça veementemente. Eles destruíram isso quando decidiram mentir por 2 décadas. Estou tendo que repensar toda a minha infância, todas as histórias que me contaram. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que me assustou. Eu fazia exatamente o mesmo quando estava nervosa. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Eles estão com problemas financeiros sérios. A revelação caiu como um raio. Lucas explicou que a empresa de importação do nosso pai estava à beira da falência. Decisões arriscadas, investimentos mal calculados, uma auditoria da Receita Federal. Eles venderam a casa de praia, depois o barco. Mês passado, colocaram a casa principal à venda. Papai diz que é temporário, que vai resolver tudo. Ele riu, um som oco. Agora me pergunto se essa não é a primeira vez que ele resolve tudo abandonando o passado. Foi quando percebi que Lucas não sabia sobre a herança. Sobre o dinheiro que meu pai recebeu pouco antes de me deixar no orfanato. Dinheiro que, por direito, era parcialmente meu. A peça final do quebra-cabeça começava a se encaixar. Passamos as semanas seguintes trocando informações e juntando as peças. Lucas tinha acesso aos documentos familiares e encontrou antigas correspondências, contratos, registros bancários. Daniela usou seus contatos jurídicos para acessar o processo da herança em Recife. Uma história sórdida começou a emergir. Meu pai havia recebido uma fortuna considerável após a morte do meu avô, com a condição explícita de que parte dela fosse mantida em fideicomisso para seus descendentes diretos, no caso, eu. Mas, em vez disso, ele usou todo o dinheiro para recomeçar em Florianópolis, comprando imóveis, abrindo um negócio e financiando um estilo de vida luxuoso. Ele não podia te levar junto, concluiu Daniela durante uma de nossas sessões de investigação no meu apartamento. Se aparecesse em Florianópolis com uma filha, teria que registrar você lá. Seu nome apareceria em documentos oficiais. Alguém poderia fazer a conexão com o processo da herança. Lucas, sentado ao meu lado no sofá, parecia devastado. Então me tiveram para substituí-la? Para completar o quadro da família perfeita em fuga? Balancei a cabeça segurando sua mão. Não, Lucas. Tenho certeza que você foi amado e desejado. Eles só não conseguiram incluir nós dois na mesma história. O golpe final veio quando Lucas recebeu uma ligação do nosso pai. Filho, precisamos conversar sobre algo importante. A voz de Augusto soava tensa mesmo pelo viva voz. Descobrimos uma oportunidade de investimento que pode salvar nosso negócio, mas precisamos de capital imediato. Lucas me olhou, já sabendo o que viria a seguir. Lembra daquele fundo que criamos para sua residência médica? Precisamos usá-lo temporariamente. Meu irmão respirou fundo antes de responder. E se eu conhecesse alguém que pudesse nos emprestar esse dinheiro? Alguém bem-sucedido no ramo financeiro? Houve uma pausa. Ótimo, filho. Quem? A resposta de Lucas foi curta. Minha irmã. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Por um momento, achei que Augusto tinha desligado. Então sua voz voltou, irreconhecível. Que brincadeira é essa, Lucas? Meu irmão manteve a calma admirável. Não é brincadeira. Estou em São Paulo. Conheci a Mariana. Sei de tudo. Outra pausa longa. Finalmente, nossa mãe pegou o telefone, sua voz trêmula. Lucas, volte para casa imediatamente. Podemos explicar? Ele a interrompeu. Explicar o quê? Por que abandonaram uma criança de 5 anos? Por que mentiram para mim a vida toda? Ou porque usaram o dinheiro que era dela por direito?
O telefonema terminou com Eliane chorando e Augusto exigindo que Lucas parasse com essa loucura. Uma semana depois, recebi uma mensagem no LinkedIn. Mariana, precisamos conversar. Assuntos familiares, Augusto e Eliane Silva. Mostrei para Lucas e Daniela. Eles estão desesperados, concluiu meu irmão. O banco está prestes a executar a hipoteca da casa. Não conseguiram outro empréstimo. Daniela, sempre prática, ajustou seus óculos de armação grossa. A questão é: o que você quer fazer? Poderíamos entrar com um processo pela sua parte da herança. Com as provas que temos, você ganharia. Fiquei em silêncio, observando a chuva pela janela do meu escritório. O que eu queria? Vingança? Justiça? Ou apenas encerramento? Quero olhar nos olhos deles, respondi finalmente. Uma vez na vida, quero que eles me vejam de verdade. O encontro foi marcado para uma segunda-feira no restaurante do Shopping Morumbi. Lucas insistiu em estar presente, mas pedi que ficasse à distância, observando. Preciso fazer isso sozinha, expliquei. Se eles te virem, vão focar em você, não em mim. Cheguei cedo e escolhi uma mesa estratégica, de costas para a parede, de frente para a minha entrada. Quando eles apareceram, meu coração bateu tão forte que achei que eles poderiam ouvir. Minha mãe, com rugas que não reconheci. Meu pai, com cabelos grisalhos, mas o mesmo porte altivo que vagamente lembrava da minha infância. Levantei-me, as pernas bambas. Senhor e senhora Silva, Mariana Silva. Sentem-se, por favor. Entre sorrisos nervosos e explicações confusas sobre circunstâncias difíceis, eles deslizaram um papel pela mesa. Um pedido de empréstimo de R$ 500 mil para salvar a empresa familiar da falência. Seu irmão está prestes a entrar na residência médica, explicou mamãe, como se isso justificasse 2 décadas de ausência. Sempre sonhamos em ter um médico na família. Meu silêncio fez meu pai acrescentar. Nós voltaríamos para buscar você, mas as coisas complicaram. É quando percebi que eles nem sabiam onde morei ou estudei. Não perguntaram sobre minha vida, minhas conquistas, meus sonhos. Vejo no olhar deles apenas o reflexo dos números da minha conta bancária. Claro que vou ajudar, respondi com o mesmo sorriso inocente que tinha aos 5 anos. Só preciso de alguns dias para organizar a transferência. Meu coração disparava enquanto assinavam os documentos do empréstimo, mas voltou a bater friamente e com uma certa tristeza quando olhei pela última vez nos olhos deles e disse: volto logo com o dinheiro. Na saída do shopping, bloqueei seus números e comprei uma passagem só de ida para Nova York, onde minha consultoria acabava de abrir um escritório. Lucas me esperava no estacionamento. Eles acreditaram? Assenti, mostrando a cópia do contrato que haviam assinado. Não um empréstimo, mas uma confissão escrita de apropriação indébita dos bens que me pertenciam. Isso é suficiente para o processo judicial? Lucas sorriu triste. Mais que suficiente. Enquanto o avião decolava na manhã seguinte, enviei uma última mensagem com uma foto minha aos 5 anos. Desculpem a demora. Algumas promessas levam tempo para serem cumpridas.